Eu falei pra vocês, eu adiantei aqui, me parece que as coisas estão acontecendo. Eu falei que a candidatura do Elmano estava fazendo água e que não me surpreenderia se o Camilo Santana voltasse lá de Brasília para poder assumir aqui essa candidatura que estava fazendo água e tentar se eleger novamente governador do Ceará, porque ele tem muito mais força política, muito mais nome, muito mais articulação do que o Elmano, apesar do Elmano ter a chave do cofre e ser o atual governador do Ceará. E me parece que, pelas últimas atitudes do Camilo Santana, embora as palavras não sejam essas, as atitudes demonstram que ele tá ali, ó, tá olhando de longe e tá pensando, cara, essa candidatura tá fazendo água. Olha só o que o Donizete postou aqui. Fora do governo Lula, ministro Camilo descarta assumir a Casa Civil e anuncia a descompatibilização em abril. Mas aí ele vem e fala o seguinte, resolve acabar logo com essas especulações sobre ser candidato a governador, ao afirmar que Elmano é o candidato do PT ao governo do Ceará em 2026. Aí eu pergunto pra vocês confiam nisso aqui? Porque vamos pensar aqui junto comigo. Se ele não quer ficar no Ministério da Educação, se ele não quer assumir a Casa Civil, se ele se desincompatibilizou, quem se desincompatibiliza, a tendência é estar querendo concorrer a alguma coisa. E aí eu te pergunto, faz sentido? Assim, ao que me parece, as palavras vão numa direção, mas as atitudes vão em outra completamente diferente. Ao que me parece, está todo mundo morrendo de medo daquilo que está sendo a onda de mudança aqui no estado do Ceará, a figura do Ciro Gomes aqui no estado do Ceará, como eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, mais de 10 pontos de diferença para o candidato que está no governo, frente a um candidato que não está nem aparecendo, não está nem fazendo campanha ainda, que não está nem dizendo que é candidato ainda, que não tem nem chapa montada ainda, contra um candidato que está no governo, que é o atual governador, e está todo mundo vendo que a candidatura do Elmano está fazendo água. E é natural, mesmo que o Camilo... Assim, as atitudes são totais, não sei se vocês concordam comigo, mas as atitudes para mim são totais de alguém que está se interessando, que vai concorrer para alguma coisa, que está olhando ali do banco de reservas e está falando, cara, essa candidatura está fazendo água e não que ele quisesse. Eu acho até que talvez nem fosse o movimento político que o Camilo Santana quisesse fazer nesse momento, mas é aquela coisa, o PT, a hegemonia do PT, eles não querem perder o estado do Ceará. O estado do Ceará é muito importante para o PT e eles sabem que, embora seja só um estado, do ponto de vista, né, da federação em si, mas é um reduto petista muito grande e é um símbolo muito grande você perder o estado do Ceará aqui para a oposição. E eles estão vendo que, cara, a candidatura do Elmano tá fazendo água. A verdade é essa, assim. Então eles falam uma coisa, ele fala que, ó, e é natural que ele falasse isso, ele não ia se desincompatibilizar agora, no começo do ano, e dizer assim, não, eu vou ser candidato mesmo. Não, ele não vai fazer isso, né? E ele fala que não vai ser candidato a nada, que o candidato dele é o Elmano de Freitas, mas se desincompatibilizou. Tá ali, né? Se precisar de mim. E aí, o Tatu no Toco postou o seguinte, o poste do PT ficou sem luz. A galera chamava aqui o Elmano de poste, né? Na época, não sei se tá se referindo ao Elmano ou tá se referindo ao Camilo, né? Que também hoje é utilizado onde o PT precisa, né? Mas, antigamente, era o Elmano que se chamava de poste aqui. Com o avanço do Ciro Gomes, Camilo Santana ganha força para entrar na disputa pelo governo do Ceará. Fragilidades da atual gestão Elmano de Freitas reacendem movimento no PT em favor do titular da educação. Meus amigos, 10 pontos de diferença é um estrago grande, né? É um estrago complicado de segurar e eu acredito mesmo que, assim, pelo menos como eu falei para vocês, as atitudes são todas essas. Tá escrito nas estrelas aqui. Agora, se ele vai negar até o fim da vida que ele vai ser candidato, aí é outra história. Vamos escutar aqui o que ele falou aqui. Deixa eu colocar aqui o Elmano para falar aqui. Mas, pessoal, política, essa decisão que nós vamos ter até março para tomar, mas quer dizer claramente aqui que o meu candidato, que eu vou trabalhar, será Elmano de Freitas, ser reeleito governador do estado do Ceará e o presidente Lula para ser reeleito presidente desse país. Até porque nós precisamos continuar avançando. No país, o Ceará pode retroceder diante de todos os avanços que a gente tem tido, claro, com muitos desafios, mas eu não tenho dúvida, e falo um pouco aqui do Ceará. O Ceará está recebendo agora o maior empreendimento privado da sua história. Retomou todos os investimentos importantes e estruturantes daquele estado que foram negados no governo passado. Teve uma obra do governo passado no meu estado, nem no país, uma significativa. Ao contrário, queriam acabar com mais médicos, com farmácia popular, com as instituições, com as universidades, os institutos federais, enfim. Então, esse governo é um governo que trouxe de volta as políticas públicas desse país,
respeitou a relação federativa entre estados e municípios. Eu fui governador e sei como é que eu fui tratado no governo aqui passado. Então esse debate nós vamos fazer tanto a nível do meu estado, que eu represento como senador da República com mandato, tenho um mandato, e poderei voltar para o mandato exatamente para me dedicar, porque vocês sabem que o papel de ministro tinha no Brasil inteiro, muita gente fica ausente do nosso estado. Então eu vou me dedicar muito para que o Ceará não haja retrocesso no Ceará, nem haja retrocesso do Brasil, e vamos trabalhar muito para a reeleição do presidente Lula. A partir de março, o senhor volta para o Congresso? Vamos discutir com o presidente, até porque eu devo toda a minha gratidão e a minha honra de estar aqui nesse cargo, fruto do convite do presidente Lula. E aí, vocês acreditam nessa daí? Eu, rapaz, vou te falar que não acredito muito não. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que esse movimento é muita cara de quem quer. Não de quem quer, né? Como eu falei pra vocês, eu nem acho que fosse o movimento político que o Elmano, que o Camilo queria fazer nesse atual momento, mas as circunstâncias, as circunstâncias fáticas estão demonstrando que talvez seja o necessário, né? E aqui o Ciro, outra notícia, a gente tem tentado buscar um diálogo com a notícia do Povo, tem tentado buscar um diálogo para unificar as campanhas e fazer uma campanha de frente única contra o governo do Elmano de Freitas, o que seria facilitar, né, a candidatura de oposição aqui no estado do Ceará, até porque já vai enfrentar uma máquina política muito forte, como eu falei para vocês, mesmo que venha o Elmano, que talvez não tenha a mesma força política de um Camilo Santana, mas é a máquina do governo do estado, é a máquina da prefeitura, é a máquina do governo federal, é o presidente Lula que tem uma força política muito forte aqui no estado do Ceará, e o ideal seria que você tivesse uma frente única aí, e que a candidatura do Eduardo Girão apoiasse a candidatura do Ciro, até por uma possibilidade do Ciro vencer até em primeiro turno, né? Como a gente havia comentado aqui, é uma possibilidade real diante da pontuação que tem a notícia trazida pelo Povo aqui, vou colocar aqui na tela para vocês. Abolição, tentando atrair o senador Eduardo Girão para o grupo liderado por Ciro Gomes e Capitão Wagner. Ciro, cortado para encabeçar a chapa, defendeu a união como forma de combater o atual domínio do PT no estado. O objetivo é evitar a fragmentação, que, segundo os líderes, facilitou a derrota da oposição na última eleição para a prefeitura de Fortaleza. Capitão Wagner revelou que tem tentado convencer Girão a desistir da candidatura própria em nome do voto útil. Wagner admite que o lançamento de múltiplas candidaturas de direita e centro em 2024 foi um erro estratégico. Para ele, Ciro Gomes é o nome mais forte nas pesquisas e nas redes sociais para liderar o movimento e atrair a militância. O grupo agora aguarda as definições do calendário nacional e das convenções partidárias. A estratégia é consolidar uma candidatura sólida que impeça a divisão de votos e apresente uma alternativa real de poder no Ceará. Para mais informações, acesse o portal Povo. Se inscreva no... Eu vou falar aqui pra vocês, sendo bem sincero, eu não vou ter uma opinião antes e ter outra opinião hoje em dia. Eu não sou a favor de candidatura única em primeiro turno e de unificar candidaturas em primeiro turno, se você não tiver uma justificativa muito grande pra isso. Assim, cara, na época que o Ciro foi, digamos assim, foi vítima dessa história de voto útil, de candidatura única, a gente aqui criticava isso e falava, cara, o primeiro turno é pra isso. Cada um escolhe quem quer votar, cada um legitima o grupo político que quer legitimar, e no segundo turno você, cara, tapa o nariz e vota no menos pior, naquele que você acredita ser o menos pior ali entre as escolhas que você tem. Me parece ser a opinião mais viável. E também eu não teria medo em relação a isso, a menos que, enfim, que houvesse um hecatombe. Eu não acho que as pessoas que votaram no Eduardo Girão votariam em um segundo turno em Elmano de Freitas. Então, assim, é um alinhamento muito óbvio, né, de segundo turno. Então, assim, eu acho que, independente de se houver um alinhamento em primeiro turno ou não, assim, só vai adiar que as pessoas em segundo turno eventualmente vão votar. A candidatura do Eduardo Girão, pelo que me parece aqui, não é uma candidatura viável. Eu não acho que o Eduardo Girão pontue mais do que o Ciro para ir para o segundo turno. Não acho que pontue mais do que o Elmano de Freitas. Eu acho pouquíssimo provável que a gente tivesse um Ciro Gomes versus Eduardo Girão. E ainda que houvesse um Ciro Gomes versus Eduardo Girão, eu acho que o Ciro Gomes ganharia da mesma forma, porque muita gente que votou no Elmano, eventualmente no primeiro turno, votaria no Ciro e jamais votaria no Eduardo Girão, que é um bolsonarista convicto e que, assim, tem tido pouquíssimo apoio aqui no estado do Ceará. Então, eu vejo muito mais upside pro Eduardo Girão apoiar uma candidatura do Ciro do que o contrário, né? Então, assim,
Vamos ver, a ver o que o Eduardo Girão vai pretender. E o Ciro, assim, apesar de todas essas articulações, de tudo aquilo que ele vem fazendo, ele, assim, não fechou a boca, né? A gente sabe que teve um entreveiro entre o Ciro e a Michelle Bolsonaro, porque a Michelle Bolsonaro quer apoiar a candidatura do Eduardo Girão. A Michelle Bolsonaro tinha candidata a senadora aqui no estado do Ceará também, e não queria aceitar a aliança da direita com o Ciro Gomes para derrotar o PT aqui no estado do Ceará, porque ela dizia que o Ciro Gomes tinha falado mal do Bolsonaro e tudo mais e tal. E aí o Ciro Gomes não tinha se manifestado sobre isso ainda, e apesar dele estar buscando essas alianças, o Ciro é o Ciro, né? Vocês sabem disso. Eita, peraí, que a Siri achou que eu tava falando dela e não do Ciro. Peraí, deixa eu tirar aqui a Siri. Peraí, Siri. Sai. Pronto, voltou. E apesar disso, o Ciro Gomes, ele não consegue ficar com a boquinha quieta, né? Ele falou o seguinte: eu sou uma pessoa de posições, né? Falando sobre o fato dele ter criticado o Bolsonaro antes e, enfim, e a Michelle ter falado o que falou dele. Todas elas são leais, todas elas são claras, e eu não estou disposto a vender a alma nem para ser presidente do Brasil, quanto mais para qualquer outro tipo de missão, ou seja, governador do Ceará, ou enfim, seja lá o que for para ser. E assim, foi isso que ele falou sobre esse entreveiro que ele teve com a Michelle Bolsonaro. Não retirou, não fez o meia-culpa. E, cara, é por isso que eu gosto do Ciro também, sabe? Porque, assim, realmente, não vale a pena vender a alma nem pra ser governador do Ceará, nem pra ser presidente da República. Não tem que baixar a cabeça pra Bolsonaro, não tem que baixar a cabeça pra Lula. O capital político é do Ciro, nesse momento antes não era, né? Em outras eleições não era, mas o capital político daqui, a chance que a oposição tem aqui no estado do Ceará de bater no atual governo é com o voto que o Ciro Gomes tem, porque aqui ele tem voto aqui no estado do Ceará, e as pesquisas têm mostrado isso. Então, assim, eu acho que não é hora do Ciro recuar, não. É hora do Ciro afirmar suas posições, é hora do Ciro, claro, no limite do possível, transigir também, entender e manter a boca calada sempre que possível, mas também não é hora de baixar a cabeça não, porque afinal de contas, dessa vez o capital político é dele e ele tem que afirmar suas posições porque ele é o dono do capital político. Então, essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, quero saber a opinião de vocês também sobre será que o Camilo Santana vai mesmo se desincompatibilizar e não vai disputar o governo do estado do Ceará? Será que a candidatura do Elmano tá fazendo água? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no botão de gostei. Não se esqueça de deixar um comentário para ajudar a engajar nesse vídeo aqui. De voltar aqui sempre para se informar sobre a situação aqui no estado do Ceará, sobre a situação do Brasil e sobre a situação do mundo, que eu quero trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês. Era isso pelo vídeo agora. Tamo junto, galera. Valeu, falou e tchau. Até mais.